gente, tudo bem? Para o pessoal do grupo do WhatsApp, então esses vídeos são para eles. Quem chegar depois, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Fernanda Pimentel, palestrante, terapeuta holística e taróloga. Gente, é o seguinte, eu recebi um e-mail na semana passada de uma das pessoas que está no grupo e uma das pessoas que está nesse grupo me contou a história dela, porque a gente estava falando a respeito do vídeo anterior, né, de doenças, de emoções e tudo mais. E o assunto começou a desenrolar, enfim, essa pessoa, eu espero que assista esse vídeo, pelo menos eu te enviei uma mensagem dizendo que eu ia gravar esse vídeo, tá? Então é para ti. Claro que eu não vou divulgar o nome porque eu não vou expor ninguém. Mas enfim, como a história dela pode ser de muita gente e eu sei que é, então eu resolvi falar sobre esse assunto. Que é gravidez na adolescência, que não é por acaso. E essa pessoa me contou a história dela e eu achei muito emocionante. Claro que ela não vê a história dela desta forma, não vê a história dela de uma forma bonita. E embora eu tivesse tentado falar para ela, mostrar para ela o lado bom de tudo que aconteceu, como ela ainda, pelo menos por enquanto, como ela está acompanhando os meus vídeos e os meus conteúdos, né? Eu espero que a consciência dela amplie aos pouquinhos, tudo é aos pouquinhos, né? Passo a passo. Para que ela não fique mais, e nem vocês, com essa consciência fechadinha, limitada demais, achando que tudo que aconteceu é um sofrimento, é um peso, é um karma, é um castigo, né? Não é bem assim. E eu compartilho com vocês sempre exemplos, né? Eu sei que às vezes, talvez, quem sabe, fique meio chato ouvir as situações da minha própria vida. Mas eu torno a dizer, porque eu sei que com exemplos vocês conseguem entender melhor. Vocês conseguem pegar uma situação que aconteceu comigo, com algum conhecido meu, e aplicar na vida de vocês e compreender de uma maneira mais lúcida. Então eu compartilho com vocês a minha própria experiência com relação à gravidez na adolescência. Não, eu não sou mãe, sempre quis ter filho, aliás, filhos, né? E é importante que vocês saibam que a nossa alma, ela sabe, e eu já disse isso em outro vídeo, ela sabe o que ela tem que fazer para se desenvolver aqui, seja pelo amor ou seja pela dor. Quem não aceita a dor é a mente não aceita as experiências de sofrimento, de tristeza, de perdas, de mágoas, ela não aceita isso. Então ela vê tudo como um obstáculo. Mas a nossa alma sabe por que é que está passando pelo que está passando. E depois do meu desenvolvimento espiritual, bem no iniciozinho mesmo do meu processo de autoconhecimento, bem no início mesmo, eu recebi a informação do meu plano reencarnatório, tá? Do que é que eu deveria passar aqui com base no meu comportamento presente, no caso da infância, de acordo com o convívio com a minha família, de acordo com a maneira que eu estava me desenvolvendo ano após ano, de acordo com a maneira que eu estava me sentindo, porque às vezes, gente, a gente faz um plano reencarnatório para ser super feliz aqui, para se desenvolver muito bem, para se relacionar muito bem com as pessoas, mas o convívio com a família, o convívio com a sociedade bloqueia tudo isso. E a nossa percepção das coisas que acontecem dificulta ainda mais. Então aquilo que estava planejado se distorce, se desvia, não acontece, não do jeito que foi planejado. E foi o que aconteceu comigo. Então eu tive acesso ao meu plano reencarnatório, onde foi dito para mim, e eu fiquei abismada, eu fiquei assustada, ao mesmo tempo em que vocês vão entender agora que eu fiquei aliviada também. Foi dito para mim que tinha sido planejado antes da minha encarnação, da minha reencarnação atual como Fernanda, um filho por acidente aos 14 anos de idade.
E aí eu lembro que quando eu ouvi isso, eu fiquei pasma. Eu falei, que isso? Vocês são loucos? Vocês iam dar uma criança para uma outra criança que não tinha estrutura emocional, que com 14 anos não estava trabalhando, que convivia com uma família tradicional como a minha, do interior, que tudo tinha que ser muito certinho. Isso ia dar um problema. O meu pai, quando soubesse que eu tinha ficado grávida, ele ia me expulsar de casa. E aí ia ser uma criança grávida de uma outra criança, sem estrutura nenhuma, nem financeira, nem psicológica. E aí, ia morar debaixo da ponte? Vocês enlouqueceram? Desde quando que isso é um plano reencarnatório, um plano de desenvolvimento de uma alma? Enfim, depois dessa indignação toda, eu recebi a explicação do porquê que eu deveria ter naquela época um filho e tão cedo. Justamente porque o meu desenvolvimento como espírito não estava acontecendo do jeito planejado. Eu era uma pessoa de baixa autoestima, com vazios emocionais muito grandes que vinham da própria família. Vocês já sabem, me senti rejeitada, não me senti amada por pai e mãe, não me sentia querida, não existia da parte dos meus pais demonstrações de amor, de afeto, de carinho, de compaixão, de apoio, né? Então era necessário que naquele período da minha vida eu tivesse um filho, para que através deste filho eu desse amor para ele, recebesse amor de volta e me apoiasse diante da minha própria vida, fosse atrás dos meus sonhos. Porque quando tu tem, gente, um dependente, um filho, tu é meio que, claro, se tu tiver um pouquinho de maturidade para isso, né? Tu é meio que obrigado a ir atrás das coisas, porque alguém depende de ti. Alguém precisa ser sustentado através de ti. Tu tem que dar alimento para aquela criança, tu tem que vestir, tu tem que educar. Então tudo isso te impulsiona a fazer. E com aquela baixa autoestima, com aqueles vazios emocionais, a tendência era de que eu não fizesse nada disso por mim mesma. E como os meus próprios mentores disseram, Fernanda, como tu nunca te impulsionou na vida, tu nunca te apoiou porque tu nunca te amou, era necessário um filho para que isso tudo acontecesse. Porque a tua alma, Fernanda, costuma fazer tudo pelos outros. Mas na hora de fazer por ti mesma, tu não faz, tu te bloqueia. Então era necessário um filho, porque daí tu faz por ele. E todos aqueles vazios emocionais da tua infância, tu iria reviver, transformar, transmutar através dos teus filhos. Por exemplo, teus pais não te cuidaram, não te deram atenção, mas quando tu fizesse isso para os teus filhos, tu iria viver aquilo junto com eles, tu ia fazer a papinha para eles, mas tu ia comer junto. Tu ia brincar com eles, automaticamente tu tá brincando junto. Não é só uma brincadeira para eles, é para ti também. Então tu acaba se sentindo feliz, tu acaba se sentindo completa. E tudo isso te impulsiona também profissionalmente. Porque em virtude de padrões de vidas passadas, eu nunca precisei trabalhar. Eu nunca precisei ir atrás do que eu queria. Eu sempre tive tudo nas mãos. Se vocês assistirem o vídeo sobre resgates de vidas passadas, eu conto algumas das minhas experiências de vidas anteriores lá. Que era muito rica, então eu tinha muito dinheiro disponível, eu gastava com o que eu quisesse, inclusive com muita futilidade, né? E nesta vida eu não vim com esse dinheiro todo. E aí a nossa alma, como está acostumada a ter aquilo disponível o tempo todo, a hora que quiser, para usar como bem entender, né? Acaba ficando mal acostumadinha nesta vida. Então ela não se impulsiona. Se nunca trabalhou antes, se sempre tinha tudo nas mãos, chega nessa reencarnação em que as coisas não são do mesmo jeito, ela fica perdida. O que eu faço? Como eu faço? Para onde eu vou? Eu nunca fiz isso antes. A alma, o espírito,
Então os filhos fariam tudo isso por mim. Eu iria aprender sobre independência por causa deles. Eu iria preencher os meus vazios emocionais através deles. O primeiro filho, claro, como eu falei, seria um acidente. O segundo filho seria planejado 2 anos depois. Então vejam bem, um aos 14 e outro aos 16. Como os meus mentores disseram, era um momento em que eu ainda não teria terminado os meus estudos. Justamente para me impulsionar cada vez mais. Então é isso que eu quero dizer para vocês. Às vezes aquilo que vocês chamam de dificuldade tá te impulsionando, tá te ajudando, tá te empurrando para a tua independência, para o teu amadurecimento, para o teu desenvolvimento emocional, financeiro e espiritual. E claro que como a gente tem uma consciência muito limitadinha, a gente vê uma criança grávida, 14 anos, como seria o meu caso, com certeza iria causar um transtorno na minha família. Eu iria ser criticada, eu iria ser xingada, eu ia ouvir o sermão da montanha, né? Enfim, a gente julga o outro, nossa, vai perder a vida inteira. Só que, gente, só quem é mãe sabe, e claro, eu torno a dizer, eu não sou, mas eu tenho convívio com mães, eu palestro para mães, tem mães dentro da minha família. Só quem é mãe sabe o quanto um filho transforma. Claro que esse desenvolvimento todo que eu tô falando, emocional, espiritual, financeiro e tudo mais, ele vai acontecendo ao longo prazo. No momento em que tu tá grávida, tu não vê essas transformações todas, tu só vê dificuldade. Mas aos pouquinhos, depois de muito tempo, tu vai olhar para trás e tu vai ver, nossa, uau, que coisa boa que me aconteceu, como eu me tornei uma pessoa melhor depois dessa gravidez. Como ser mãe foi bom para mim, eu me tornei uma mulher, eu deixei de ser uma criança dependente, carente, vazia, tudo isso me preencheu. E mesmo assim não é todo mundo que enxerga desta forma, como esta pessoa que me enviou um e-mail. Ela não viu dessa maneira, ela fica remoendo tudo aquilo que ela perdeu na adolescência por ter sido mãe muito cedo. Mas não precisa. Para vocês verem como a nossa mente é limitada, ela tem uma dificuldade gigantesca em entender que as coisas não têm um começo. Para nossa mente tudo tem que ter começado de alguma forma. Por exemplo, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? O ser humano até hoje não conseguiu chegar nessa resposta. Mas ele quer porque quer ter uma resposta. Ele não consegue acreditar, conviver com a ideia de que a coisa simplesmente existe. Não teve um começo, não tem um meio e não vai ter um fim. Ele insiste em dizer que o universo foi feito a partir do Big Bang, a partir de uma explosão. Ele não consegue acreditar que antes do Big Bang já existia o universo, que sempre existiu e que sempre vai existir. A única coisa que teve um início foi o planeta Terra e os outros planetas, a partir destas explosões. E que se a gente continuar não cuidando do meio ambiente, se a gente continuar matando uns aos outros, a Terra vai acabar. Mas é só a Terra. A coisa continua numa imensidão muito maior do que a mente consegue compreender. Muito mais do que consegue enxergar. Então, por isso que nós somos muito limitados. Então, quando tu passa por essas situações de gravidez, de problemas, de dificuldades, tu sempre fica limitado a enxergar só aquilo ali. Mas existe uma razão para tu passar por tudo que tu passa. Claro que existe um livre-arbítrio. Como os meus próprios mentores disseram, nós fizemos tudo o que nós podíamos para que ela tivesse um filho cedo. Mas, como existe a lei infalível do livre-arbítrio, ela não quis ter. Eu fiz tudo para não ter. E de fato eu não tive. Então eles tiveram que fazer um plano reencarnatório, vamos dizer assim, um plano B.
Como não foi através dos filhos que eu me desenvolvi de todas essas formas, o plano B foi eu me desenvolver sozinha ou através de relacionamentos. E eu estou conseguindo fazer isso. O autoconhecimento me ajudou muito, me ajuda e certamente vai continuar me ajudando. É eu compreender por que é que eu penso como penso, por que é que eu sinto o que eu sinto, por que é que eu faço o que eu faço, por que é que eu tenho os resultados que eu tenho. Tudo isso é autoconhecimento. Claro que eu continuo pretendendo ter filhos, mas agora de uma maneira mais estruturada. Teve vezes em que eu agradeci a Deus, muito obrigada por vocês terem pensado desta maneira para mim, ter planejado isso para mim. Mas hoje, sendo uma mulher bem mais madura do que eu já fui um dia, eu compreendo que realmente não dava, não ia dar tão certo quanto vocês pensaram que ia dar. Então, gente, quando vocês virem uma menina grávida, compreendam que talvez não fizesse parte do plano reencarnatório dela mesma, engravidou porque não se cuidou, isso não estava nos planos, realmente não estava. Mas como a gente não tem como saber qual menina realmente deveria estar grávida por um plano reencarnatório, porque isso iria desenvolvê-la, e qual não estava nos planos, mas ela acabou engravidando, a gente só precisa respeitar. Porque existe um plano maior que a gente não sabe qual é. Todos nós aqui na Terra temos uma missão, um propósito de vida individual, como alma. Eu, Fernanda, alma, tenho que me desenvolver nesta área, e isso é só meu. Não adianta eu querer me desenvolver a partir de outras pessoas, porque isso aqui sou eu que tenho que passar, eu que tenho que fazer, eu que tenho que sentir, é tudo eu. Existe um propósito, uma missão que é familiar, é a Fernanda dentro da própria família e a Fernanda dentro da sociedade, ou seja, um plano bem mais amplo, universal. Então a gente tem que respeitar estas pessoas porque a gente ainda não evoluiu o suficiente para compreender por que é que ela está passando por determinada situação. Como eu já gravei um outro vídeo falando para vocês sobre morte, tanto uma vida que nasce a partir de um outro ser humano, quanto uma morte que ela presencia ou que ela passa, ou que ela tem dentro de um relacionamento, dentro da família e que faz ela sofrer muito, tanto a vida quanto a morte está transformando esta alma de forma individual. Tanto a vida quanto uma morte está transformando uma família inteira. Tanto a vida quanto uma morte está transformando uma sociedade inteira. Um nascimento de uma criança dentro da minha família não vai afetar a sociedade inteira. A sociedade não está nem sabendo desse bebê que está nascendo. Mas de uma pessoa famosa já influencia em todos nós, porque nos abala, a gente se comove, a gente fica triste. Então tudo isso é uma forma global. Então o respeito é necessário, a compaixão é necessária, a empatia é necessária. Porque a gente não sabe se aquilo que está acontecendo para que haja uma transformação individual, familiar ou global. Não adianta criticar, tem que acolher, tem que ajudar. Isso não vai resolver o problema. Mas Fernanda, e se a pessoa quiser fazer um aborto? Teve um filho muito cedo e quis abortar justamente pelo medo da falta de estrutura emocional, da falta de estrutura financeira, por medo das consequências dentro da família, né, dos julgamentos dentro da família. Eu, Fernanda, jamais vou dizer e nem posso dizer que é certo ou errado fazer um aborto. Tu tem um livre-arbítrio. O que eu sei é que a morte, ela não existe.
Como eu mesma perguntei para os meus mentores, o fato de eu não ter tido estes 2 filhos gerou entre nós, entre eles e eu, algum tipo de karma, já que eu não os tive? Eu estou devendo alguma coisa para essas 2 almas? Eu vou ter que reencarnar para poder tê-los numa próxima vida? E eles disseram, não, tu tem um livre-arbítrio. Não era tua obrigação tê-los. A partir do momento em que tu não cometeu um aborto, que é o que faria com que a tua mente fizesse com que gerasse culpa dentro de ti, mais cedo ou mais tarde, arrependimento, tristeza, então não tem problema nenhum, tá tudo bem. Essas almas vão nascer a partir de uma outra mulher. Mas a partir do momento em que uma mulher deveria sim, estava no plano reencarnatório, ter aqueles filhos, estava no planejamento e ela cometeu um aborto, não tem problema porque a morte não existe. Vai ser dada uma outra oportunidade para todas essas almas se reencontrarem e, como eu também disse num vídeo anterior, vai ser feita uma nova configuração. Se não deu para ser mãe e filho nessa vida, vão voltar como irmãos e assim por diante, como eu mencionei. Não tem problema, não julguem, a mente de vocês está limitada. Vocês julgam, vocês criticam, vocês condenam, porque vocês não estão ligados à espiritualidade. Vocês não têm um contato com eles ao ponto de expandir essa consciência e compreender que Deus é amor, Deus é compaixão. Ele não vai te condenar por uma coisa que tu fez ou que tu deixou de fazer. Quem te condena é tu mesmo. Esses sentimentos, essas emoções todas, é tu que coloca na tua consciência. A culpa, o medo, o arrependimento, a tristeza, o ódio, o amor, tudo é tu. É tu contigo mesmo. E é tu que pede uma nova chance para poder limpar a tua consciência, pedindo um novo nascimento, pedindo uma nova vida, uma nova oportunidade para poder ajustar tudo isso. Porque as nossas almas sabem que só limpando a nossa consciência de todos esses pensamentos, sentimentos e emoções negativos é que a gente vai conseguir voltar para casa. Para poder voltar para casa, eu não estou me referindo de maneira alguma a ir para uma colônia espiritual. Colônia espiritual é o meio do caminho. Só fica em colônias espirituais as almas, os espíritos que ainda se identificam com um corpo, acham que tem um corpo, se identificam ainda com a dor física, por exemplo, desencarno porque tive um câncer. Eu morro, eu entendo que eu morri, mas eu continuo sentindo as dores de um câncer, como se eu tivesse um corpo e eu não tenho mais. Ou seja, até depois do desencarne, a minha alma tem uma consciência limitada. Então, para cada consciência limitada, uma colônia espiritual diferente. Quanto mais apegado tu é à matéria, tu não desenvolve o teu lado espiritual, o teu contato com a espiritualidade, a tua comunicação e o teu desenvolvimento espiritual, tu vai ficando cada vez mais próximo da colônia que fica bem pertinho da Terra, onde as pessoas ainda sofrem por causa dos apegos, por causa dos sentimentos negativos, por causa das dores físicas, por causa de uma série de coisas negativas que elas colocaram na consciência, que é uma colônia chamada umbral. Quanto mais apegado tu for a coisas materiais, quanto mais apegado tu for a pessoas, a sentimentos negativos, tu vai para o umbral. Não existe a menor possibilidade de tu subir para uma colônia mais elevada enquanto tu não limpar a tua consciência. Vão ter mentores que vão chegar até ti no umbral, tentando te ajudar, tentando elevar a tua consciência, tentando te deixar mais esclarecido sobre o que aconteceu e o porquê é que tu estás ali.
E aí sim, quando tu compreende, quando começa a fazer sentido para ti, o porquê é que tu estás ali e o tipo de pessoa que tu foi aqui na Terra, tu sobe mais um degrau. Tu vai para uma colônia, muito provavelmente, que é nosso lar, né? Claro, as nomenclaturas para mim pouco importa, mas enfim, para vocês sim, então por isso que eu esclareço. Lá as pessoas já compreendem que saíram do umbral ou que nem passaram por lá, mas que ainda se identificam com as doenças, ainda acham que tem um corpo, tudo igualzinho, mas estão um pouquinho mais elevadas, pouquinho. Aí tu reencarna, tu limpa a tua consciência, tu se torna uma pessoa menos apegada, e aí quando tu desencarna, tu vai para uma colônia superior ao nosso lar. Quanto mais desapegado tu for, mais tu sobe, até chegar o momento de tu chegar até a fonte, de tu chegar até a fonte, de tu voltar para casa. E a nossa casa não são as colônias. Portanto, deixem a menina grávida. Pode ser que haja uma razão para isso e a tua mente limitada não te permite ver. Só apoia, só dá amor, só seja empático com esta pessoa. Apoia, apoia, apoia. Não é apoiar a ter mais filhos. Não é isso. Apoia no sentido de faça aquilo que tu pode para dar a estrutura emocional que ela não está tendo. Porque se ela cometer um aborto, ela pode acabar morrendo devido a este tipo de procedimento. Ela vai gerar culpa na consciência, pode desencarnar e ir para o umbral, vai sofrer lá durante muito tempo e nós somos irmãos, nós viemos da mesma fonte, nós somos amor. Então, quando tu critica, tu não está sendo amoroso. Quando tu julga, tu não está sendo amoroso. Quando tu condena, tu não está sendo amoroso. Tu está sendo uma alma tão pouco desenvolvida quanto esta criança. Permitam que as coisas aconteçam como devem acontecer na vida de todo mundo. Há uma razão para cada acontecimento bom e para cada acontecimento ruim. Tudo está nos desenvolvendo de alguma forma. Só respeitem. Respeitem. A intenção foi a de esclarecer da melhor maneira possível. Se for necessário, escutem, ouçam, vejam esse vídeo novamente até compreender perfeitamente o que eu disse. Eu não estou aqui para dizer que alguma coisa é certa ou errada. Eu torno a dizer. Não posso, não devo. A minha consciência não me permite mais fazer isso. Fiquem com Deus, se cuidem direitinho e qualquer coisa eu estou por aqui. Um beijo.